que a terra parou, com o dia que a terra parou. Foi assim, num dia em que todas as pessoas do planeta inteiro resolveram que ninguém ia sair de casa, como que se fosse combinado em todo o planeta. Naquele dia ninguém saiu de casa. Ninguém. O empregado não saiu pro seu trabalho, pois sabia que o patrão também não tava lá. Dona de casa não saiu pra comprar pão, pois sabia que o padeiro também não tava lá. E o guarda não saiu para prender, pois sabia que o ladrão também não tava lá. E o ladrão não saiu para roubar, pois sabia que não ia ter onde gastar. No dia em que a terra parou, no dia em que a terra parou, no dia em que a terra parou, no dia em que a terra parou. Olá, galerinha, voltando mais uma vez para a temática da revolta da vacina, parte 2, e retomaremos com o nosso convidado de hoje, que é o professor de História, Adriel Siqueira, da cidade de Mossoró. Hoje ele vai especificar um pouquinho mais sobre a revolta da vacina. Na primeira parte, ele fez todo um apanhado, toda uma contextualização histórica e importante do cenário nacional do final do século XIX para o início do século XX, que aí vai eclodir em 1904, a então chamada revolta da vacina. E aí, Adriel, você tem o que a dizer para a gente sobre essa revolta da vacina de maneira mais específica? Como nós falamos já na gravação passada, o contexto geral, ele tem ali uma influência muito forte para questões específicas que vão ocorrer dentro da revolta da vacina. Questões de datação, a revolta acontece entre os dias 10 e 16 de novembro de 1904. Uma lei que vai gerar o estopim, que eu coloquei na gravação passada também, é a lei da obrigatoriedade da vacina, que vai gerar ali uma série de preocupações por parte da população. Inicialmente, nós temos que perceber também que o Rio de Janeiro, que é a então capital do Brasil nesse momento, passava ali por uma possibilidade, de contexto de reformas urbanas, reformas sanitárias, também tentando seguir um caminho que os países do resto do mundo também seguiam. E essa tentativa de produzir uma imagem por parte do Rio de Janeiro, uma imagem mais positiva, ela vai gerar ali ações como essa lei de obrigatoriedade da vacinação. A imagem externa do Rio de Janeiro nesse momento, assim como a do Brasil, é muito preocupante. Enquanto o Brasil era conhecido como o hospital do mundo, o Rio de Janeiro era conhecido como o túmulo dos estrangeiros. É algo muito significativo para você pensar o que é que se tinha ali e também pensar como é que o Rio de Janeiro vai sair dessa imagem negativa de um túmulo dos estrangeiros para chegar hoje, nos tempos atuais, e ser aí um lugar que é o objetivo de muitos estrangeiros, de conhecer praias, de conhecer tantas outras coisas disponíveis na cidade e no estado. Então, o que se tinha nesse momento era uma cidade que tinha um dos principais portos do Brasil. Esse porto ele era muito pequeno para o tamanho, para a sua responsabilidade de receber, de importar e exportar. Ruas ainda em estilo muito colonial, que tinha uma dificuldade de levar os produtos até o porto e do porto para a cidade, e uma série de doenças como febre amarela, varíola, peste bubônica. O Rio de Janeiro, nesse momento, inclusive, passava por um surto de varíola. Aqui não nos cabe dizer, tomar partido se o discurso do então responsável pela pasta da saúde, pelo departamento de saúde, que era o Oswaldo Cruz,
estava correto ou não, até porque a história não é um tribunal de justiça. Mas pensar que a vacina era algo muito positivo para sanar esse surto, diminuir os índices de mortes. O grande questionamento que nós fazemos, então, é acerca da maneira como foi feita a vacina utilizada de uma forma obrigatória em uma sociedade que devemos pensá-la com costumes bastante conservadores. Tem uma passagem do livro do Machado de Assis que fala sobre a Capitu e que ela não se sente muito à vontade porque está mostrando os braços, está mostrando partes do seu corpo. Então, quando você olha, né, para um livro que foi escrito, produzido naquele momento, você entende que os costumes da sociedade ainda eram muito conservadores. A prática utilizada pela pessoa que ia vacinar, né, ia um policial junto, adentrava, muitas vezes invadia a casa das pessoas e deveria subir a manga para vaciná-la. Tudo isso, né, dentro desse contexto, soa muito como a ideia de um abuso. E também, em questões de princípios de autonomia, você não tinha escolha, você era obrigado a vacinar, né, a ser vacinado. Então, a maneira com que a aplicação ela acontecia foi um dos principais motivos para ocorrer a revolta. Inclusive, as pessoas já tinham experimentado a brutalidade por parte dos interventores da saúde e também por essas figuras da polícia, já tinham experimentado essa brutalidade durante a vacinação sobre o outro surto, que era a de febre amarela. Um outro fator também que motivou foi a questão do desconhecimento, né? Algumas pessoas sabiam acerca das benesses da vacina e outras simplesmente não sabiam e mentiam, né? E aí tem uma questão bastante interessante, que uma mulher morre após receber a vacina por infecção generalizada, e o laudo médico que sai à época diz que foi por conta das consequências da vacina. O Oswaldo Cruz, então responsável chefe do Departamento de Saúde, que era um órgão federal que lhe dava plenos poderes, ainda era um jovem médico de 30 anos, o Oswaldo Cruz, foi fazer novamente, né, todo o trabalho legista sobre o corpo dessa pessoa, dessa mulher que morreu, e ele gerou um novo laudo dizendo que não havia sido por conta da vacina, para você ver a preocupação. E isso tomou proporções descontroladas, né? Parte da população começou a achar que a vacina continha o vírus e estava ali se propagando uma política de peso social. A revolta, ela estoura em um momento em que um grupo chamado a Liga contra a Vacina Obrigatória organiza um movimento no centro do Rio de Janeiro. Desse dia explode uma revolta, uma rebelião ali pelo centro do Rio de Janeiro, da cidade. Os revoltosos, em meio a uma cidade, né, que está passando pelo seu processo de urbanização, vão utilizar dos bondes, vão utilizar até do calçamento das ruas para fazer barricadas. O bairro que se tornou a resistência foi o bairro da Saúde, né, foi o último bairro a ser derrubado ali pelas forças de repressão. E é interessante também que o Estado sempre se utiliza de uma força muito desmedida. Só para vocês terem uma ideia, as instituições, né, as organizações que foram conclamadas pelo governo foram Exército, Marinha, Bombeiros e a Guarda Nacional. E fala-se que só com a atividade concomitante dessas quatro instituições foi responsável ali a questão para acabar com a revolta da vacina. Após a revolta, né, que foi suprimida de uma maneira muito, muito forte, essa é uma característica de muitas histórias de rebeliões aqui no Brasil. Após essa forte repressão, os revoltosos, né, muitos deles foram mandados para o Acre, né, que é um momento aí, inclusive,
de uma nova delimitação nas fronteiras do Brasil. Eu acredito que o Arion possa contribuir nisso. Eles foram mandados para o Acre para lá se virem como mão de obra, né, naquele momento ali de levar uma infraestrutura mínima para aquela região. Mas alguns falam que nada mais, nada menos era que funcionava como uma forma de assassinar essas pessoas já na passagem, né, porque eles eram mandados em barcos, né, para o Acre, e nessas embarcações as condições eram as mais terríveis possíveis. O que a gente tira de geral, quando a gente olha para o processo em si da revolta da vacina, é que ele vai para além de uma questão de saúde, né? É também uma questão social. É um momento de urbanização, é um momento de sanitarização. O Pereira Passos, então, prefeito do Rio de Janeiro, vai ficar conhecido como o Haussmann dos trópicos, né? O Haussmann foi o responsável pela urbanização que aconteceu na França. E o projeto como um todo tem muita característica de limpeza, mas de limpeza social. Os cortiços, as pessoas que não se encaixavam naquele novo modelo burguês de sociedade foram mortos, e o Estado começa aí sua história, né, desenvolve aí sua história de ausência, que vai dialogar ali com o surgimento das favelas e trazer problemas até hoje para o Rio de Janeiro e para o Brasil, nessa ideia de construção de zonas marginais. É isso aí, Adriel. Em relação a isso aí que você citou, é importante também a gente mencionar toda uma contextualização urbanística no Brasil no início do século XX. É claro que para entender esse contexto urbânico, a gente também tem que compreender que o Brasil era um país recém-finalizado seu processo de delimitação espacial, com os atuais aproximadamente 8.500.000 quilômetros quadrados. Esse contexto do espaço da delimitação territorial do Brasil veio se mostrar efetivado em 1903, um ano antes da revolta da vacina, no Tratado de Petrópolis, que anexou o território do Acre, pagou a indenização à Bolívia, criou a ferrovia Madeira-Mamoré de escoamento da produção boliviana. Então existe todo um contexto histórico também importante para a gente discutir também problemas urbanos e o contexto urbanístico do território nacional. Visto também que no início do século XX, o Brasil era um país que basicamente era agrário, era ruralizado. A maioria esmagadora da população brasileira, ela vivia em terras agrárias, cultiváveis. Tinha um percentual muito pequeno morando nas zonas urbanas, na cidade propriamente dita. Só para a gente ter uma ideia, o Brasil veio se tornar um país mais urbano do que rural só na década de 70. Então até a década de 60 o Brasil ainda era um país mais rural do que urbano. O que eu estou dizendo com isso? Que as pessoas, a sociedade brasileira massa, morava ainda mais no campo do que na cidade. E é a década de 70, com a Revolução Agropecuária, ou Revolução Verde, vai facilitar todo esse êxodo rural, também associado a processos de industrializações, né? No período de Vargas, de JK. Mas voltando um pouquinho para o contexto da revolta da vacina, eu achei interessante esse contexto social. Realmente, as pessoas não tinham o hábito, por exemplo, de mostrar partes do seu corpo para passar por um procedimento aí, no caso médico, sanitário, que não era de costume. É claro que a varíola, que no caso aí era a vacina que era direcionada, essa epidemia já tinha sido controlada na Europa na década de 80 do século XIX. Mas o Brasil não tinha informação, a sociedade brasileira, a massa, não tinha informação sobre essa doença. Além de não ter informações sobre essa doença, o Brasil também carecia de conhecimento sobre o que seria esse processo de vacinação. Inclusive, para estimular que a sociedade comprasse a ideia da vacinação, o governo brasileiro até estipulou quem encontrasse aí alguns insetos, principalmente ratos, sobretudo ratos, quem encontrasse ratos iria ganhar uma indenização, um valor simbólico e tal. E aí muitas pessoas começavam a criar, como se fossem cativeiro, esses ratos,
para ganhar essa certa indenização, esse certo valor agregado à captura ou à caça desses ratos. Mas aí depois perceberam que era só uma questão mesmo de tentar se beneficiar de um contexto sanitário e atual, e aí foi barrado, foi extinto essa remuneração para a sociedade brasileira. Mas assim, o que deixa para a gente, em termos de contexto urbano, é que o Brasil, levando em consideração que o Rio de Janeiro era a capital brasileira, carecia muito de informações. E aquelas pessoas mais carentes que moravam na cidade, elas passaram por um processo muito grande de segregação, de marginalização, de viver à margem das discussões centrais, sanitárias e políticas do cenário político brasileiro. E aí mais à frente a gente pode falar de outros surtos, outras epidemias e endemias que assolaram o Brasil, como a pólio, a própria gripe espanhola que chegou no Brasil e acometeu o presidente da República, né, naquele contexto. E tudo isso a gente pode falar em um outro encontro. Eu agradeço demais a presença, o convite aceito pelo professor Adriel Siqueira, e até mais, gente. Até em breve.